Veja bem, olha só, nós não entendemos muitas vezes as decisões da justiça. Deixa eu te contar o que aconteceu. Tem um passeio romântico há 9 anos que terminou numa tragédia. Cássio e a Daniele estavam numa cachoeira quando, de repente, o homem disse que caiu na água e que a Dani pulou para ajudar. Só que quando ela pulou para ajudar, ela começou a ser levada pela água. O Cássio disse que ele pulou, ou seja, ele já estava dentro, mas ele pulou naquelas pedras todas para tentar pegar e ele foi nadando contra a correnteza, se batendo em todos os lugares, mas a Dani foi embora. E aí ele pediu ajuda para encontrar o corpo. Para a polícia, tudo ficou muito estranho, por quê? O Cássio, quando chegou para pedir ajuda num posto de combustíveis, ele, pelo amor de Deus, liga para os bombeiros, eu preciso de ajuda, a minha noiva, ela desapareceu. Ele estava completamente seco, ele não estava molhado. Isso chamou a atenção da polícia no primeiro ponto. Segundo, ele não estava machucado, não tinha arranhão. Quem cai aqui e vai indo rio abaixo, como ele disse, ficaria molhado e ficaria arranhado, não tinha arranhão algum. São duas contradições. E a terceira, que era a mais forte, que ele disse que caiu quando ele foi tirar uma selfie. Ele e a mulher tinham tirado 2 selfies quando de repente ele caiu. Aí a perícia pega o celular dele e não encontra essas fotos que ele disse que ele tirou. Estranho, não é? O mesmo Cássio, que no passado já teve passagem por porte ilegal de armas, por agressão, por estelionato. Só que agora é feito um julgamento e a justiça entende que não existiam provas suficientes para incriminá-lo. A promotoria comentou sobre tudo que eu falei para vocês, das roupas secas, das fotos que não foram encontradas, do corpo que não tinha nenhum tipo de arranhão, mas a justiça ainda assim entendeu que ele não é o responsável por essa morte e que ele não cometeu um feminicídio. A família, obviamente, está apavorada, decepcionada e pensa em recorrer dessa decisão. Será que dá para recorrer? Nós fomos conferir. Põe no ar. Inocente. Para absolver o acusado Cássio Souza Ribeiro, já qualificado da imputação que lhe pesa nesses autos. Essa foi a decisão dos jurados para um dos casos mais intrigantes do país. Cássio Ribeiro enfrentou a acusação de ter assassinado a noiva, Daniele Capelari, de 33 anos. Ela morreu há 9 anos, num passeio a uma cachoeira, uma viagem romântica que terminou em tragédia. O ano 2016. Daniele e Cássio estavam juntos numa cachoeira em Bandeira do Sul, no sul de Minas. Cássio conta que ele escorregou e caiu na água. Estava sendo levado pela correnteza. Daniele pulou atrás do noivo para tentar salvá-lo. Mas, segundo Cássio, a maquiadora se afogou. O corpo foi encontrado no dia seguinte pelo Corpo de Bombeiros. O caso ficou conhecido na época como a tragédia do amor. A investigação, que durou 3 anos, apontou contradições nos depoimentos de Cássio. E o Ministério Público afirmou que havia provas robustas de que ele seria o responsável pela morte da noiva. Em depoimento, Cássio contou que caiu na água, mas testemunhas afirmavam que o viram no local com as roupas secas. Todo momento, as vestes deles estavam seca e limpa. Todos os bombeiros ouvidos nos autos afirmaram que durante as buscas pelo corpo da vítima, estranharam o fato que da versão do indiciado ter dito a eles a facilidade com que ele saiu das águas. Cássio afirmou que tinha o celular no bolso, mas o celular foi submetido a uma perícia que não encontrou sinais de submersão aquática. O noivo narrou que Daniele tentou salvá-lo, mas a família afirma que ela não sabia nadar. Pular, ela não ia pular porque ela não sabia nadar. O máximo que ela ia fazer era correr para pedir ajuda para alguém, né? A família de Daniele diz que o relacionamento era marcado por ciúmes e comportamento possessivo. Ela começou a não ter horário para chegar em casa. Aí teve um dia que eu até falei para ela, falei, Dani, o que está acontecendo com você? Você está chegando em casa a hora que você quer, como é que... Né? Ela já era uma mulher e tudo, mas ela não tinha isso com ela, de chegar 2, 3 horas da manhã em casa, né? E assim, ela mudou. Ela estava muito distante, é como se alguma coisa ela não quisesse que eu soubesse.
4 anos depois da morte, Cássio foi preso, acusado de feminicídio. Uma denúncia de homicídio com 4 qualificadores pelo motivo torpe, pelo meio cruel, pela emboscada e pelo feminicídio. Mas agora é um homem livre. 9 anos depois do crime, com mais de 10 horas de julgamento, o júri popular decidiu pela absolvição. A justiça considerou que não havia evidências suficientes para condenar Cássio Ribeiro. O alvará de soltura foi expedido e agora Cássio poderá voltar a conviver com a família e os amigos como um homem inocente. E por maioria reconhecer a autoria. E também por maioria absolver o acusado no quesito obrigatório. Desta forma, atendendo à decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença, julgue procedente o pedido contido na denúncia para absolver o acusado Cássio Souza Ribeiro, já qualificado da imputação que lhe pesa nesses autos. Cássio estava sendo imputado do crime de homicídio ocorrido no ano de 2016 na Cachoeira do Rio Pardo. A defesa, por sua vez, sustentou a ausência e insuficiência de provas, principalmente da questão da autoria. Conversamos com a irmã de Daniele. Ela afirmou que a promotoria vai recorrer da decisão. Ela não quis gravar entrevistas, mas enviou um áudio explicando que os pais são idosos, estão muito abalados. Vai quase 9 anos que foi feito o crime que foi cometido. Foi feita uma decisão de júri popular, né? É a sociedade que a gente vive, foi os representantes da sociedade. A promotoria vai recorrer da decisão, mas a defesa de Cássio afirma que as acusações eram baseadas em presunções e não em provas concretas. Por mais uma vez, se prevaleceu o princípio da presunção da inocência e o devido processo legal. Hoje, Cássio retoma a liberdade, retoma o convívio com seus familiares, sendo restaurado aquilo que jamais deveria ter sido retirado dele. E o pior é que a gente nunca vai saber o que de fato aconteceu, não é?